Oi, gente, a paz do Senhor, mais uma vez aqui com vocês. Como eu havia dito, que a gente ia trazer um vídeo explicando melhores sobre cantores seculares. E hoje chegou o vídeo, Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu lar, abençoar toda a sua família. Vamos falar um pouquinho sobre cantores seculares, Hoje em dia virou moda de cantores do mundo, cantar músicas gospel e vice-versa. Cantores, por exemplo, evangélicos, cantar músicas mundanas, Vamos ser bem claros no modo de falar. Virou moda hoje em dia, por exemplo, os cantores que estão na atividade do mundo cantam música evangélica, música gospel, E os cantores, por exemplo, que estão nas igrejas, estão fazendo a mistura, cantando música do mundo. E a minha opinião sobre isso, pela experiência que eu tenho, e aquilo que Jesus tem colocado no meu coração, é muito tempo que a gente vem na caminhada, Igual eu já falei para vocês, se vocês acompanhar a minha história aí, a história de Nil Alves, eu falo que sobre a minha vivência no mundo, eu falo, por exemplo, como eu comecei a tocar, e por aí vai, Aí depois você pode pegar aí a minha parte do testemunho, você vai ver que já é a parte da minha convenção, da minha parte que eu aceitei Jesus e fui para a igreja. E depois que eu fui para a igreja, o Senhor Jesus tem me mostrado, que a Bíblia fala, por exemplo, que da nossa boca não pode sair água doce e água amarga. Ele fala da fonte, Ele fala da fonte, ele dá um exemplo da fonte. E essa fonte seria o quê? Hoje em dia é a nossa boca. Então da minha boca, ao mesmo tempo que eu posso estar falando de Deus, estar falando do Espírito Santo, eu não posso estar falando do mundo, das alegrias do mundo, das fascinações do mundo, Então nós devemos separar isso. E muitas vezes o que eu acho dos cantores seculares, que tem essa mistura. Na mesma hora, por exemplo, está cantando música de Deus, está cantando música profana, música, por exemplo, que fala palavrões, música que leva a seduções, que leva a que acontece as perdições, E isso não é agradável a Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é amor, não é emoção. E muitas vezes o que acontece, o que a música mundana muitas vezes passa, ela passa uma emoção. Ela passa, por exemplo, uma satisfação da pessoa ali, da paixão, As letras, você vê que as músicas mundanas geralmente falam o quê? Fala sobre mundo, fala sobre mulheres, fala sobre, por exemplo, paixão. E paixão, pelo que nós sabemos, isso não provém de Deus, mas sim o amor, E o amor sem interesse. E muitas vezes o que acontece? Nós não podemos estar, num lugar e estar em outro. E a Bíblia fala também, por exemplo, aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não tem como você fazer as duas partes. Eu sou, por exemplo, de Deus e sou do diabo. Eu vou lá, eu canto gospel e canto músicas circulares, Música mundana. Então isso não é de Deus. E um conselho que eu deixo para vocês que tem esse pensamento de fazer música desse jeito, seculares, não faça. Se você está na igreja, adere somente o caminho de Jesus, o caminho de Deus, que a Bíblia fala que não há dois caminhos, não há dois senhores, há somente um. Então a Bíblia fala, por exemplo, que o mundo jaz maligno, o mundo foi criado por Deus, mas a obra do mundo, as obras perdidas do diabo, dos demônios, não é de Deus, São essas coisas perversas. Então o que acontece? Então você, por exemplo, que está na igreja adorando o Senhor, não faça isso. Continue a sua caminhada na fé, Muitos têm se corrompido por causa da cobiça, por causa do dinheiro, por causa da fama, E o Senhor Jesus não agrada disso. Então o Senhor Jesus ele fala que ele quer nos salvar a nossa alma, salvar o nosso espírito. E para nós ser salvos, a Bíblia fala que nós tem que obedecer, que Jesus fala assim: aquele que me ama, obedece a minha palavra, Agora você que já está na atividade do mundo, Você já vem do mundo, da influência do mundo, Já te fascinou, você está fascinado, Aí se você quer cantar gospel, aí já é um problema pessoal seu, Mas eu aconselho os cantores que estão na igreja, que estão na ativa, tocando na igreja, não vá para o mundo, Não vai cantar música secular, porque isso não provém de Deus. O Senhor tem me revelado no meu coração, E pela experiência que eu tenho, muitos anos, tocando,
É igual se você acompanhar a minha história aí, eu conto a minha história do mundo e conto a minha experiência também na igreja. Entendeu? Então vem muitas ofertas de Satanás. E eu falo com vocês que eu larguei tudo, né? Eu tive propósito, eu tive vários propósitos de tocar no mundo, de ganhar dinheiro. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, não, você não vai, porque você não pode, por exemplo, ao mesmo tempo estar lá tocando em bailão, né? E outro tempo estar tocando na igreja. Não tem jeito, porque o Espírito Santo é honestidade, é caráter, é amor, é verdade, não é mentira. Então esses cantores que ficam aí, por exemplo, na igreja e estão cantando no mundo, com certeza não tem o Espírito Santo. Você pode ter certeza, eu tenho 100% de certeza do que eu falo e do que eu estou falando, pela minha experiência. Entendeu? Então você, por exemplo, que aceitou Jesus, continua na caminhada. Jesus vai te dar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja no seu coração. E se não der também, o importante é que você é salvo. O mais importante, a Bíblia fala, por exemplo, não há dinheiro nenhum que paga uma alma, não há dinheiro nenhum que paga a nossa salvação, não é? O que adianta? A Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? E muitas vezes o que acontece? Tem muita gente que quer ganhar o mundo, quer ganhar prestígio, quer ganhar fama, quer ganhar, por exemplo, nomes, né? E tem muitos cantores fazendo isso, cantor gospel, né? Que a gente vê hoje em dia na mídia aí, e grava um CD aí, e muitas vezes o que acontece? E muitas vezes eu vejo assim até como um aproveito, né, da fé cristã, porque muitas vezes o que acontece? Esses cantores vendem muitos CDs, né? E vai em muitas igrejas, mas depois eles começam a mostrar a face deles, eles começam a misturar. Aí eu sou de Deus, eu sou do mundo. E nós temos exemplo de vários cantores que fazem isso, né? Então você não seja o próximo, né? Aceita Jesus verdadeiramente, busquem a Deus, porque o Espírito Santo tem muito mais de melhor para te dar do que as coisas mundanas. E é isso a minha opinião, em nome do Senhor Jesus, pela minha experiência que eu tenho, pelo que o Espírito Santo revelou no meu coração. Amém, irmão? Não falei isso para prejudicar a ninguém, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Aquilo que eu falei, esse canal, o objetivo dele é falar a verdade, não é falar mentira. Tudo que você está acompanhando aí nos meus vídeos, os relatos, né, que tanto das histórias, como por exemplo os meu testemunho, as dicas que eu dou, vocês podem ter certeza, é do fundo do meu coração e é para o seu próprio bem, não é para causar contenda, não é para causar atrito. A Bíblia mesmo fala que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, é Deus de amor. E a minha esperança é que vocês, né, muitas vezes o que acontece, acredite na palavra de Deus, né? O Espírito Santo tem revelado no meu coração muitas vezes o que acontece. Talvez a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no outro, né? Mas se você confiar na palavra de Deus, é o suficiente. Amém? Glórias a Deus. Essa é a minha opinião sobre os cantores seculares. Eu converso com vários cantores que vêm aqui no meu estúdio. E também, né, quando eu estou andando na rua, no trabalho. Então tem vários tocadores, e tanto cantores, por exemplo, evangélicos, como os cantores seculares, cantores mundanos, né, que fazem músicas seculares. E a minha opinião sempre foi essa, né, de conversar com eles e estar passando para eles a minha experiência. Então a Bíblia fala, por exemplo, da sua boca não pode sair palavra doce, né? E palavra amarga, palavra, por exemplo, que vai desagradar a Deus. Então, por exemplo, nós não podemos estar na igreja louvando, falando assim, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. E no outro dia nós está falando rebola, né? No outro dia nós está falando, por exemplo, seduzindo, né? Fazendo aquelas músicas, por exemplo, profanas. E você aí que está no mundo, que continua cantando as músicas seculares, mundanas, tome cuidado que Deus não é brincadeira, e muitas vezes você está brincando porque tudo está bem, você está com saúde, está com dinheiro, está com prestígio, está com fama, né? E aí você vai brincando com Deus, mas tome cuidado, a Bíblia fala que Deus é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira, é o Senhor da riqueza, e é o Senhor que pode tirar também a sua riqueza. Você pode ter certeza. A Bíblia fala que nós dependemos do Senhor para tudo, para respirar, para falar, amém, para andar. Então nós somos dependentes de Deus. E outra coisa que nós não devemos esquecer, que muitas vezes o que acontece, o mundo, ele está cada vez mais e mais sendo influenciado, e a igreja muitas vezes está sendo influenciada pelo mundo, né? Mas a Bíblia fala que no final dos tempos ia haver falsos cristos, ia haver enganadores, que muitas vezes iam enganar até mesmo os escolhidos. Então você que está na presença de Deus, tome cuidado, busca de Deus, né? Sua sabedoria, lê a palavra, conversa com as pessoas que têm experiência espirituais.
Entendeu, irmão? Então que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Não faça isso. Não toque no mundo. Né? Aceite Jesus verdadeiramente. Eu contei minha experiência para vocês. Eu larguei tudo. Né? Veio as propostas, veio, mas eu larguei tudo. O diabo não conseguiu me seduzir. Amém? E logo em seguida, aquilo que eu falei, 2 dias Deus abriu as portas do emprego para mim. E ali eu trabalhei naquela empresa 9 anos. E hoje em dia nunca mais fiquei desempregado. E o Senhor sempre tem falado comigo. Amém? Eu estou louvando na igreja. O Senhor sempre tem falado comigo. Sempre tem me dado emprego. Né? Eu não passo dificuldade financeira. Eu tenho paz na minha casa, igual eu falei, tenho alegria. Porque eu aceitei Jesus verdadeiramente. Então aceite Jesus verdadeiramente, irmão. Porque o dia da manhã pertence a Ele. Amanhã Ele pode pedir a sua alma. Igual a passagem lá do jovem rico, né? Ele falou assim, eu tenho tudo, né? Tenho muito dinheiro. Eis que eu construirei um outro celeiro, né? Ele tinha tudo, mas não tinha Jesus. Aí a palavra fala assim, louco, amanhã te pede a tua alma, o que você tem para apresentar? Não tem nada. Então tome cuidado, irmão, não brinque com Deus, que Deus é fogo consumidor. Amém? Então, é aquilo que eu falei, essa é a minha opinião sobre os cantores seculares, que hoje em dia virou moda. Hoje em dia é uma mistura, você não sabe quem que é quem. Você não sabe, por exemplo, o mundo, né? Está misturado, a igreja está misturada com o mundo, e o mundo misturado com a igreja. Então tem esse cuidado, e muitas vezes são emoções da carne, emoção porque da fama, mas não porque é o Espírito Santo mesmo que está falando, não porque é o Espírito Santo que está cantando. E uma palavra também, muitas vezes, não existe cantores, muitas vezes nós erramos até no modo de falar. Existe o que? Adoradores, a Bíblia fala dos adoradores, amém? Pessoa que adora o Senhor em espírito e em verdade. Mas muitas vezes o que acontece? Nós erramos a falar, o cantor tal, e hoje em dia, né, para Deus não existe fama, não existe, entendeu? Então hoje em dia o que acontece? Eu vou parar por aqui, irmão, já estamos chegando 12 minutos, amém, já deu ali o sinal já, que nós já passamos do tempo. A paz do Senhor, que Jesus abençoe, fique com Deus, até um próximo vídeo, talvez nós continuamos mais falando sobre esse assunto.